Palestra de Joel Goldsmith, Acima e Além dos Pares de Opostos. Parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Essa tarde, vamos ver e experienciar uma lição, o desdobramento de um princípio e um exemplo, porque vamos tomar para nosso estudo o assunto do suprimento. No mundo metafísico, o assunto do suprimento é quase igual ao assunto da saúde. Porém, muito frequentemente, o assunto do suprimento não é realmente compreendido, pelo menos não na extensão em que saúde é. Deveriam ser iguais, mas de alguma forma, suprimento no mundo metafísico parece ser mais difícil. A razão pela qual deveriam ser iguais é que a verdade maior sobre saúde é da mesma forma a verdade maior sobre suprimento. Todavia, não é tão fácil convencer a mente humana sobre isso. E, portanto, uma pessoa pode estar no caminho metafísico por 10, 20 ou 30 anos. E no momento em que o assunto do suprimento vem à mente dela, o pensamento sobre dinheiro vem junto. Porque suprimento e dinheiro parecem ser sinônimos, mas naturalmente não são. E porque não são e porque parecem ser, dessa forma, na mente humana, a dificuldade se apresenta. E assim, vamos ter o suprimento como nosso assunto principal hoje. E vamos começar com um exemplo de sua demonstração. Por que estamos reunidos aqui? Porque estamos juntos aqui hoje. Responda isso em sua própria mente. Por que você pensa que estamos aqui? Talvez antes de vir, você não pensou conscientemente sobre isso, mas agora vou lhe perguntar: por que você pensa que está aqui nessa sala conosco hoje? Ou se não estiver bem certo, pense agora. Veja se pode chegar a uma boa razão para estar aqui hoje. Porque direi à nossa audiência que um jantar surpresa será servido aqui. Mas essa não é a razão para estarmos aqui. Essa é uma das recompensas. E, naturalmente, a única resposta correta à minha pergunta é que temos nos reunido, temos estado juntos, 2 ou mais de nós, para que possamos receber a verdade, para que possamos receber a iluminação espiritual, para que possamos receber a graça divina. Se existe alguma outra razão em sua mente, essa é uma boa oportunidade para se livrar dela, porque não tenho prata nem ouro para lhe oferecer. E, na verdade, também não tenho coisa alguma a mais para lhe oferecer. E, portanto, se existe algum pensamento em sua mente de que veio para conseguir alguma coisa de mim, essa é uma boa oportunidade para soltá-lo. Porque estou aqui com o mesmo propósito que você está, para que a verdade possa ser revelada em minha consciência, através da minha consciência, para a minha consciência. Não pense que ficaria satisfeito em me sentar aqui simplesmente para recitar o maná de ontem. Simplesmente para repetir alguma coisa que já está nos nossos escritos. Oh, não! Estou de acordo com Paulo. Não afirmo
ter alcançado plenamente. Portanto, quando me encontro com vocês, estou tão ansioso para receber a verdade quanto vocês estão. Estou tão ansioso para receber o toque do Espírito. Estou tão ansioso para receber a graça divina. Porque aprendi, e espero que também tenham aprendido, que o maná de Deus cai dia após dia. Que a graça de Deus é uma atividade onipresente de Deus, do Espírito, e, portanto, a qualquer momento, de qualquer dia, minha consciência precisa estar aberta para receber a graça divina. E mais especialmente, quando me encontro com vocês, mais especialmente então, quero uma medida ainda maior dessa graça para partilhar com vocês. Porque, naturalmente, quanto mais posso partilhar com vocês, mais feliz eu sou e mais bem-sucedido eu sou. Mais bem-sucedido espiritualmente eu sou. Logo, minha razão para estar aqui com vocês, 2 ou mais reunidos, a razão para estarmos juntos é que eu receba uma medida mais completa da verdade, do Cristo, do Espírito, e certamente que tenha mais 12 seixos sobrando para partilhar quando sair daqui. E assim tocamos o primeiro segredo do suprimento. Suprimento é a palavra de Deus. O homem não viverá de pão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E, portanto, sem receber a palavra de Deus, não estamos recebendo o suprimento. Porque não vivemos de pão somente, vivemos de cada palavra que sai da boca de Deus. Nós oramos pelo pão diário, mas não o pão da padaria, o pão que é a palavra de Deus. E assim, a primeira lição que aprendemos é que suprimento é a palavra de Deus. E a forma na qual recebemos a palavra de Deus é abrir a nossa consciência para recebê-la. O homem não viverá de pão somente, mas de cada palavra. E, portanto, o primeiro passo para a demonstração do suprimento é a compreensão de que a palavra de Deus é suprimento e de que a consciência deve estar aberta especificamente para receber essa palavra. Portanto, o primeiro ato do estudante espiritual ao acordar pela manhã e o ato que deve ser repetido pelo estudante durante o dia e o último ato antes de ir dormir à noite é abrir a consciência para receber a palavra de Deus, que é o pão da vida e a carne e o vinho e a água. Somente a palavra de Deus é carne, pão, vinho e água. E qualquer um que acredita que irá ser alimentado permanentemente e abundantemente por qualquer outro meio que não seja receber a palavra de Deus, perdeu completamente o caminho espiritual. Portanto, nosso primeiro ato ao acordar pela manhã
o nosso último ato antes de dormir à noite. E o que deve ser repetido muitas vezes durante o dia é lembrar que suprimento é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não tem suprimento. Não importa quanto dinheiro possa ter temporariamente, sem a palavra de Deus você não tem suprimento. Você tem simplesmente dinheiro. E como tem sido dito corretamente, dinheiro tem asas. Agora, desde que reconhecemos que não vivemos de dinheiro, vivemos pela graça de Deus, nesse exato primeiro passo, né, o nosso exato primeiro passo deve ser abrir a nossa consciência para receber a graça de Deus. Agora lembrem, a graça de Deus já está dentro de nossa consciência, porque Deus constitui a nossa consciência. Assim, nunca estamos separados ou à parte de nosso suprimento. Ele está onipresente. E não apenas isso, ele é infinito. Todavia, não está disponível, exceto na proporção em que abrimos a nossa consciência especificamente para recebê-lo. Portanto, nosso primeiro ato e nosso ato repetido através do dia, nosso ato para finalizar a noite, é fechar nossos olhos e abrir nossos ouvidos para que possamos realizar conscientemente que o reino de Deus, a totalidade de Deus, está dentro de nós. Não vem a mim porque eu o ganhei. Não vem a mim por causa da vontade de alguém. E nem mesmo vem a mim porque eu mereço. De fato, posso usufruir da infinidade do suprimento, quer ou não o mereça, desde que abra conscientemente minha consciência para recebê-lo. Porque, a despeito de tudo que lhe foi ensinado no mundo religioso, e tem sido ensinado erroneamente, a graça de Deus cai sobre justos e injustos. E, portanto, você não tem que ser bom para receber a graça de Deus. De fato, muito frequentemente, o filho pródigo recebe um pouco mais do que aquele humanamente virtuoso. A graça de Deus cai sobre justos e injustos. O requerimento é abrir a consciência para recebê-la. Esse é o único preço que Deus colocou para que receba a infinidade do suprimento. Abrir a consciência. E não é que Deus tenha colocado esse preço. É que, se fechamos a nossa consciência, fechamos o canal para receber a graça de Deus. Porque a graça de Deus, você sabe, é para os justos e injustos. A graça de Deus é para o bom e para o mal. A graça de Deus não faz distinção entre o bom e o mal, o justo e o injusto. Existe somente um preço que é colocado para receber a graça de Deus. E esse é abrir a sua consciência para recebê-la. Portanto, tudo o que é necessário para usufruir da infinidade do suprimento de Deus, o suprimento de Deus sem limitação, é reconhecer que o mesmo não é algo material. E então, abrir a consciência
para receber. Porque o suprimento de Deus e a graça de Deus não são recebidos num talão de cheques. São recebidos em sua consciência. E quando são recebidos em sua consciência, não leva muito tempo para serem expressos no talão de cheque. Mas, no momento, não temos nada a ver com o talão de cheque. Temos a ver com receber a graça de Deus, que é o suprimento. Portanto, para usufruir do suprimento em quantidade infinita, primeiro que tudo, precisamos fechar nossos olhos para o fato de se o merecemos ou não. Porque isso é apenas uma superstição deixada pelas religiões pagãs. Não existe tal coisa como merecer suprimento. A graça de Deus cai sobre justos e injustos. A graça de Deus é a mesma para o santo e para o pecador. A abundância de Deus nunca é retida de pessoa alguma, independentemente de seus pecados, nem nunca é dada a pessoa alguma por causa de suas virtudes. Tudo isso é parte da superstição humana. A graça de Deus é infinita, a graça de Deus é onipresente, a graça de Deus é sem favor. Depende apenas de uma coisa. Isso é, realizar que a graça de Deus é espiritual, de que é onipresente, de que é uma atividade de sua própria consciência. E, portanto, a razão para a falta e limitação é a falha em manter sua consciência ativa, alerta, viva e receptiva. Falta e limitação, pobreza e riqueza não têm coisa alguma a ver com você ser bom ou mal. Não tem coisa alguma a ver com você, com se você é santo ou pecador. Tem a ver somente com se você pode aceitar ou não a verdade de que a graça de Deus é onipresença, de que a graça de Deus está aqui aonde eu estou. E porque é espiritual, preciso abrir minha consciência para recebê-la, não o meu talão de cheque, a minha consciência. Quando abro a minha consciência para receber a graça de Deus, quer eu seja um santo ou um pecador, não faz diferença. Quando abro a minha consciência para a graça de Deus, eu a recebo. E a recebo na consciência. A recebo em meu espírito. A recebo dentro da natureza espiritual do meu ser. E assim não me preocupo pelo que devo comer ou beber, ou se serei ou não vestido. Descubro que ela, por si mesma, se apresenta na forma de comida e roupas, e moradia, e transporte, e todas essas coisas necessárias para a nossa experiência humana. Porém, se me preocupar com o dinheiro, ou transporte, ou comida, ou roupas, perco toda a minha demonstração espiritual. Porque Deus não sabe coisa alguma sobre comida, ou roupas, ou moradia, ou transporte. Deus não sabe
coisa alguma sobre transportar nossos ancestrais sobre lombo de burros, como não sabe coisa alguma sobre como nos transportar em automóveis ou aviões. Deus não sabe mais sobre o pão não fermentado de nossos ancestrais ou do pão super refinado, sem nutrientes, que compramos no mercado hoje. Oh não! A percepção de Deus contém uma palavra: graça. Deus alimenta, veste, abriga, mantém e sustenta sua imagem e semelhança por um ato da graça divina. Não por nenhum ato seu ou meu, por um ato de Deus. Nossa única atividade é ficar receptivos. E, portanto, não podemos ficar com uma tigela mendigando e estar receptivos. E não podemos ficar com um talão de cheque aberto e estar receptivos. Devemos abrir aquilo através do qual Deus aparece: nossa consciência. Deus aparece e age em e através e como nossa consciência. Portanto, no momento em que abrimos a nossa consciência, em termos humanos, é como se estivéssemos abrindo nossos ouvidos e disséssemos: tua graça é minha suficiência. E nessa receptividade, a graça de Deus está jorrando através de nós. Então, tudo o que temos a fazer quando nos levantarmos daqui é cuidar de nossos negócios, quaisquer que sejam, sem nos preocupar com o que iremos comer ou com o que iremos beber, ou se seremos ou não vestidos, sem nenhuma preocupação com o amanhã. Simplesmente fazendo as coisas que precisamos fazer. E na fase inicial de nossa experiência espiritual, precisamos retornar meia dúzia ou uma dúzia de vezes por dia para abrir o ouvido interior. O que significa nos abrir para a graça de Deus, para o suprimento de Deus. E então, ir cuidar de nossos negócios. E em formas miraculosas que Deus tem, nosso suprimento aparece. Vocês sabem, apareceu para os hebreus quando estavam fugindo do Egito. Apareceu, caiu do céu. E ninguém duvide de que isso aconteceu. Não temos coisa alguma a ver com a forma na qual o suprimento nos chega. Tudo o que temos a fazer é reconhecer isso, que Deus é espírito e, portanto, o suprimento é espiritual. E, portanto, você precisa abrir a sua consciência para receber. E então, em qualquer que seja a forma natural para nós, os céus se abrem e nosso suprimento aparece. Não temos que nos preocupar sobre como isso vai acontecer. Precisamos simplesmente fazer aquilo que está à nossa frente para ser feito, deixando a questão do suprimento com o Pai interior. Muito obrigada.